Estamos reunidos mais uma vez para dar prosseguimento ao estudo do livro As Dores da Alma, ditado pelo Espírito Hamed, e hoje conversando novamente sobre mais uma chave simbólica do medo. Vamos começar? Como síntese do capítulo, ele fala o seguinte: desvendar gradativamente a nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. Modela e forma nossa sombra, tudo aquilo que nós não admitimos ser, tudo que não queremos descobrir dentro de nós, tudo que não queremos experimentar e tudo que não reconhecemos como verdadeiro em nosso próprio caráter. Sombra é um conceito junguiano para designar a soma dos lados rejeitados da realidade que a criatura não quer admitir ou ver em si mesma, permanecendo, portanto, esquecido nas profundezas da intimidade. Por medo de sermos vistos como somos, as nossas relações ficam limitadas a um nível superficial. Resguardamo-nos e fechamo-nos intimamente para sentir-nos emocionalmente seguros. Presumimos que o não ver significa não ter. Em verdade, não nos livramos de nosso lado recusado simplesmente porque fechamos os olhos para eles, mas porque, mesmo assim, continuará a existir na sombra da nossa estrutura mental. Incapaz de voar, o avestruz, embora seja uma das maiores aves, esconde a cabeça no primeiro buraco que encontra à sua frente, quando acuado e amedrontado. Esse comportamento do avestruz é uma metáfora adequada para demonstrar o que tentamos fazer conosco quando negamos certas realidades de nossa natureza interna. As coisas ignoradas geram mais medo do que as conhecidas. Acho que a gente pode começar por aqui, né, Dani? Vai comentários. Ê, Laia! Ai, ai, ai. Quando ele fala assim, desvendar gradativamente nossa geografia interna, é sobre o autoconhecimento, né, Tássia? A reforma íntima que a gente tanto fala. E me veio à mente uma metáfora que eu também acho que seja muito adequada para esse estudo de hoje, porque isso que ele fala que quando nós ignoramos, não deixa de existir a mais pura realidade, não é? Vamos pensar assim, que nós estamos dentro de uma casa toda escura. Nós não temos o mapeamento dos móveis que estão ali. Então a gente vai andar dentro dessa casa. A gente vai bater o pé na cadeira, vai bater o braço na mesa, vai bater o dedo mindinho no cantinho de alguma coisa, porque ele é sempre o primeiro que bate. Então a gente está andando no escuro, você não sabe o que tem ali dentro. À medida que você vai iluminando aquele ambiente, você vai tendo noção e você vai fazendo um caminho de maneira que você não tropece nos obstáculos, que você não se machuque, que você tenha noção onde estão as coisas. Da mesma maneira, o nosso mundo interno, o nosso mundo íntimo, à medida que a gente vai se iluminando e se conhecendo, você vai traçando os caminhos internos de maneira que a vida ela não seja tão sofrida, tão dolorida, tão penosa, como para a maioria de nós ainda é, não é, Tássio? Mas eu imagino que isso seja por conta da nossa própria ignorância, do nosso não saber, mas principalmente do nosso não saber de nós mesmos. Porque nós não sabemos muito sobre nós ainda somos um avestruz. Essa metáfora, eu adorei esse capítulo, para mim foi um dos mais fantásticos, eu não sei porquê, mas eu me identifiquei profundamente. E todas essas questões que ele traz, quando ele fala que a sombra ela modela, né, tudo aquilo que nós não admitimos ser, tudo que não queremos descobrir dentro de nós, tudo que não queremos experimentar e tudo que não reconhecemos como verdadeiro em nosso próprio caráter. Então, eu acho que a gente só consegue transformar e modificar aquilo que nós temos como uma verdade nossa, mesmo que ela seja sofrida para nós, mesmo que ela seja o maior, que a gente considera o maior de todos os defeitos. Se não for trabalhado, ele vai trabalhar contra nós. Mas ali é isso, né? Eu acho que por trás de todo medo, ninguém quer sentir medo e ninguém quer esconder o que é e o que sente, né? Tem por trás disso realmente alguns ganhos, né? Que é
ao não pensar sobre o assunto, ao não me ver imperfeito, não vem o arrependimento, eu não me vejo frágil, né? Não vem aquelas dores mesmo. Ai, mas por que que eu falei aquilo? Mas por que que eu sou assim, né? Que isso é doído, né? Então, por que que a gente não faz isso? Por esse receio, às vezes, de não ser aceito, de não ser reconhecido, né, de não ser amado. Então, ele vem comentar muito também sobre isso, né, sobre esses nossos medos, né? Por que que a gente não se olha? Por que que a gente não vê essas nossas sombras? Porque tem um custo, né? Primeiro, um custo da gente visualizar aquilo que a gente vê como algo ruim em nós. E depois de, o que que eu vou fazer com isso? Porque não é simplesmente só me ver imperfeito, é que passos vou dar para que isso que eu vejo em mim tão inadequado e que me dói, que me fere tanto, pode então gerar um movimento na vida de mudança suficiente para que isso acalme um pouco mais dentro de mim, né? Então, que bonito, né? Que bonito quando ele fala também, né? O fato de você não querer ver não significa que você não é. E muitas vezes é isso que a gente faz, né? Colocando a sujeira ali debaixo do tapete, achando que, bom, se sujeira não está visível, sujeira não é. E aí, quando vê, o tapete de fato está lotado, né, de sujeira ali embaixo. Assim somos nós, né? E por uma razão. Mas e isso que você comentou sobre o quarto escuro é muito verdade, né? Porque também me parece que é uma forma da gente enxergar que, por exemplo, assim, certas atitudes, certas emoções que nos vêm, que são natural, ao entender que também é natural, né? É pensar assim, olha, mas você já passou por isso, olha, agora você lembra que você criou aquela estratégia e deu certo? Então é se conhecer, né? Olha, agora eu acho que eu tô com raiva. Nossa, agora eu acho que eu tô triste, né? Então, é se conhecendo mesmo que a gente também vai criando as estratégias para sair disso, né? A gente não necessariamente precisa vivenciar as emoções, então, se eu estou com raiva, eu não preciso explodir, né? Eu preciso sentir a minha raiva e canalizar ela e entender por que que ela está ali, né? E isso é o autoconhecimento mesmo, que é difícil, né? Então, me parece que basicamente é isso. Você quer falar mais alguma coisa? A gente precisa ter coragem, né, Tássia, para a gente olhar para a gente, não ter um olhar de piedade, não ter um olhar de vítima, não ter um olhar julgador, porque vai ser muito complicado, né, se a gente, porventura, se olhar dessa forma, mas ter um olhar verdadeiro e esperançoso, que todos nós estamos em processo de evolução, né? Então, nós carecemos de nos olhar com amor, com carinho, com verdade, com respeito, com dignidade, com fraternidade, solidariedade pelo que nós somos, pelo que já passamos, pelo que ainda vamos passar, pela construção. Tudo que nós já vivemos nos trouxe onde a gente está, né? Mas que a gente vai aos poucos se libertando de tudo aquilo que não nos faz bem, que não agrega, que não nos permite crescer. Que a gente está aqui é para ser leve, é para ser bom, para ser nobre, para ser um ser humano melhor, sempre. Acho que é isso. E o medo, ele E não nos ajuda, né? É, e tem essa parte aqui, né, Dani? Por medo de sermos vistos como somos, nossas relações ficam limitadas a um nível superficial. E o quanto de superficialidade a gente vive na atualidade, né? Cheio de relações rasas, né? Às vezes pode ser um casamento de anos, às vezes de décadas, mas de pessoas que estão vivendo ali na superficialidade, né? Que não conhecem em profundidade o outro, que não sabe quem o outro é de verdade, mas porque também às vezes sequer se conhece, né? Então é entender mesmo que a gente está nesse padrão superficial. E esse padrão superficial significa que também, né, se a gente não se permite sentir, nossas relações vão ser superficiais. A gente, mesmo amando profundamente o outro, às vezes o outro pode não se sentir amado. Inclusive porque a gente pode sentir profundamente isso, mas não exteriorizar por medo de ser abandonado, por medo de não ser reconhecido, tantas coisas, né? Então é assim, o quanto de superficialidade a gente vive, mas o quanto no fundo a gente quer relações profundas de amizade, relações amorosas, né? E o quanto a gente busca isso no outro, e às vezes vê uma indisponibilidade alheia, nossa, mas parece que ele não aprofunda nas relações, mas parece que não aprofunda nas conversas, mas e você, né? E aí é questionar a nós, a nossa família também, a relação que a gente tem com os nossos pais, com os nossos irmãos, e muitas vezes a gente vai perceber, é ainda superficial.
né? E é dando os passos para construir essas relações mais profundas mesmo. E tem uma frase, né, que ele fala que o termo sombra foi cunhado, né, foi dito pelo Jung. Tem uma outra frase do Jung que eu pesquisei aqui, que eu me lembrava sobre a árvore, e aí a frase ela diz assim: qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. E me parece que é assim, sabe? Eu só consigo crescer de verdade como uma árvore frondosa, alta, né? Ou seja, eu me permito experimentar o fluxo da vida, aquilo que de melhor existe em mim, os meus potenciais mais bonitos, se eu também me permito olhar as minhas raízes e aquilo que ainda toca o inferno, né? Ou seja, né, naquilo que de mais imperfeito existe em nós ainda. Então, eu só sou capaz de entrar nesse fluxo da vida, de viver de fato esse meu potencial quando eu sei daquilo que não é potencial, né? Daquilo que é prejudicial em mim, daquilo que ainda é imperfeito. E é muito sobre aquilo que a gente diz também dessa dualidade, né, Dani? Daquilo que eu não consigo experimentar a felicidade se tampouco ser vivenciar a dor. Então, me parece que é muito próximo disso, né? Eu só consigo viver o meu potencial máximo, aquilo que de melhor existe em mim, quando eu olho para dentro de mim, eu conheço imperfeita, falha em tantas outras coisas e vejo aquele meu lado que é de fato assim mais lodoso, né? Porque todos nós temos, né? E aí é isso, é ter esse ânimo de encarar essa pior parte para também vivenciar a nossa melhor parte. Olha que bonito, né? Vamos continuar, né, Dani? Recusar-se a aceitar a diversidade de emoções. Microfone desligado. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Bom, vamos lá. Recusar-se a aceitar a diversidade de emoções e sentimentos de nosso mundo interior nos levará a viver sem o controle de nossa existência, sem ter nas mãos as rédeas do nosso destino. Ao assumirmos que são elementos naturais de estrutura humana em evolução, frieza, sexualidade, avareza e desperdício, egoísmo e desinteresse, dominação e submissão, lassidão e impetuosidade, aí começa o nosso trabalho de autoconhecimento, a fim de que possamos descobrir onde erramos e, a partir de então, encontrar o meio termo, ou seja, não estar no extremo nem no outro. Muitas criaturas têm medo de si mesmas, devem desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso padrão, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. O ato de arrependimento nada mais é do que perceber o nosso lado inadequado, é admitir para nós mesmos que identificamos nosso comportamento inconveniente e que precisamos mudar nossas atitudes diante das pessoas e do mundo. Arrependimento pode ser visto como a tomada de consciência de certos elementos que negávamos, consciente ou inconscientemente, projetando-os para fora ou reprimindo-os em nossa sombra. Arrependimento quer dizer pesar ou mudança de opinião por alguma falta cometida, vocábulo de uso habitual nas lides religiosas. Tomar consciência é uma expressão moderna, que significa discernimento da vida exterior e interior, acrescida da capacidade de julgar moralmente os atos. A nosso ver, ambos os termos nos levam à mesma causa. O ato de arrependimento é o antídoto contra o medo. Quem se arrependeu é porque examinou suas profundezas e descobriu que seus desejos e tendências nada mais são do que impulsos comuns a todos os seres humanos. Quem se arrependeu é porque aprendeu que é simplesmente humano, falível e nem melhor e nem pior do que os outros. Arrepender-se é o primeiro passo para melhorarmos e progredirmos espiritualmente. Bonito, né? Aberta em comentários, Dani. De quem é a frase humano, demasiado humano, ou algo assim? Mas é sobre isso, né? A gente é humano e humano. E é essa questão, né? Eu acho que essa questão que ele traz do arrependimento, ela é extremamente importante porque, de certa forma, é uma aceitação, um reconhecimento pelo que aconteceu, pela forma como a gente conduziu, pelo caminho que a gente trilhou. E após esse reconhecimento é que a gente pode partir para... o Haroldo ele fala muito sobre o arrependimento e sobre a reparação e a expiação, que estão diretamente ligados. Então, eu acho que no momento que você reconhece,
é um momento também que você começa a pensar na reparação daquilo ali, né? Poxa, eu fiz essa escolha, mas ela não foi uma escolha bacana. O que que eu posso fazer para não repetir e para reparar essa situação, esse dano que eu causei? Eu gosto de pensar que todas as nossas ações, de alguma maneira, elas atingem o universo, porque nós que acreditamos em energia, não tem nada do que nós façamos que saia da lei do universo. Tudo que a gente escolhe, tudo que a gente lança como energia no mundo, de alguma coisa vai, de alguma forma, vai reverberar, né, Tássia? Então, não dá para a gente pensar que a gente fez algo e que aquilo não atingiu outras pessoas ou não atingiu a vida como um todo, né? Então, o que que a gente vai fazer para reparar isso que a gente fez? Isso é algo muito importante, né? É isso que ele fala aqui. Quem se arrependeu é porque aprendeu que é simplesmente humano, falível, nem melhor nem pior que os outros. Então, nós estamos nessa condição humana onde o erro ele é algo ainda comum para nós. E o erro é um mecanismo de aprendizado. Não dá para a gente ignorar isso, não. Nós estamos aqui para aprender, e um dos métodos é acertando e errando. Nem sempre a gente vai acertar, nem sempre a gente vai errar. A gente vai caminhando entre um e outro e tá tudo bem porque nós somos humanos. Não dá para a gente querer acertar todas. A gente vai acertar mais à medida que a gente for iluminando a nossa consciência. É isso que ele fala aqui também, né? Tomar consciência é uma expressão moderna que significa discernimento da vida exterior e interior, acrescida da capacidade de julgar moralmente os atos. Veja que ele fala julgar os atos, não as pessoas. Então, nós precisamos também aprender sobre isso, esse discernimento, essa lucidez que nós adquirimos ao iluminar nossa consciência. Isso para mim é muito claro, porque às vezes nós somos meio que levados, tomados pelo mundo e pela nossa vida material. Mas quando a gente traz a vida espiritual à tona, a gente consegue perceber a necessidade do discernimento que nós temos. Porque a nossa verdadeira vida é espiritual, ela não é material. Embora a gente tenha muita dificuldade de viver dessa forma. Porque, de certa forma, como eu falei, nós somos atropelados pela vida material. Mas existem muitas coisas que nos acontecem no dia a dia que elas pedem essa lucidez da nossa parte. Elas pedem o nosso discernimento. Elas pedem, elas imploram para que a gente tenha mais clareza nas nossas ideias na hora de viver e mais domínio sobre os nossos atos também, que não é algo impossível. A gente só precisa aprender a pensar, aprender a viver. Porque a gente vive de uma forma tão mecânica e tão automática que muitas vezes talvez não fosse nenhuma coisa que a gente pensasse, mas a gente é levado a pensar daquela forma. Então, nós precisamos exercitar a nossa forma de ver, de pensar, de refletir sobre o mundo, sobre as coisas. Isso também é uma forma de ir clareando os nossos medos, porque os nossos medos, muitos deles estão relacionados com o imediatismo da nossa vida também. E é interessante, né, Dani, porque eu acho que também é pensar assim, né? Eu saio do meu idealismo, sabe? Eu saio da minha ilusão quando eu me arrependo, né? Ou seja, quando eu me vejo imperfeito, quando eu me vejo equivocado nas minhas atitudes, naquilo que sou. É tirar mesmo essa máscara de ilusão ou do ser ideal que a gente tem, né? Claro, sempre buscando e cada vez mais perto disso, mas sem a ilusão de que nós somos aquilo necessariamente, né? Então, me parece que também é muito sobre isso, né? Então, é sair da família ideal, é sair de quem a gente gostaria de ser, de quem a gente gostaria que o outro fosse, e entender isso de forma mais natural, né? Então, eu acho que também é sobre isso, a gente tirar esses véus da ilusão sobre nós, sobre os outros, e aí poder ter relações mais reais e menos ideais, né? Sabendo, fazer o nosso melhor, né? E eu acho que também tem uma outra coisa que a gente tem que parar e perceber, né? Que bom que a gente está se arrependendo, que bom que a gente está se vendo tal qual é, que bom que a gente está tirando essa ilusão de quem nós somos. Então, o arrependimento por esse lado é bom, né? Veja bem, se eu sou a minha melhor versão
né? Se eu passei tantas vidas, se eu já fui tanta coisa, e se agora é que eu me arrependi disso, que bom, né? Porque isso significa dar um passo adiante. Dolorido, muito dolorido, mas seguir adiante, né? E o arrependimento é algo positivo, né, Tássia? Pelo menos no meu ponto de vista, porque quando nós nos arrependemos, é sinal de que a gente saiu da ilusão, né, de alguma forma. Eu sempre falo que é dolorido, cara, quando você precisa se arrepender de alguma coisa, porque, né, doeu de alguma forma também, né? Porque você não se arrepende de coisas boas, pelo menos assim, a princípio, né? A gente se arrepende daquilo que a gente considera que não foi algo bom, que não foi algo correto que a gente fez. Então, eu considero arrependimento algo bom, porque ele nos traz também, ele tira o véu da ilusão. É como a desilusão, né? Que a gente fala que é a visita da verdade. O arrependimento também é como se fosse a visita dos nossos equívocos, né? Quando vem a vida e fala, ó, você se equivocou, aqui você poderia ter feito melhor, né? Que é a nossa consciência mesmo, já conversando com a gente, já nos mostrando que tem ali formas melhores de ser e de viver, né? Então tá, vamos continuar. Espírito São Luís é taxativo quando diz que todos os espíritos se arrependerão um dia. Ao de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. As manifestações decorrentes da nossa sombra são projetadas por nós mesmos de forma anônima no mundo, sob o pretexto de que somos vítimas porque temos medo de descobrir em nós a verdadeira fonte dos males que nos alcançam no dia a dia. Por acreditar que banimos de nossa intimidade determinado princípio que nos gerava medo e baixa autoestima, é que fatalmente encontraremos logo em seguida esse mesmo princípio materializando-se no mundo exterior, amedrontando-nos e causando-nos desconforto. Os chamados tiques nervosos nada mais são do que impulsos compulsivos de atos ou a contração repetitiva de certos músculos desenvolvidos de forma inconsciente, para não tomarmos consciência dos conteúdos emocionais que reprimimos em nossa sombra. Os tiques são compulsões motoras para aliviar emoções e funcionam como verdadeiros tapumes energéticos para conter sentimentos emergentes. A técnica funciona da seguinte maneira: enquanto o indivíduo se distrai com o tique, não deixa vir a consciência que o reprimiu, por considerá-lo feio e pecaminoso. O somatório dessas emoções negadas nos causa medos inexplicáveis que nos oprimem, afastando-nos do verdadeiro arrependimento e prejudicando o nosso crescimento interior. Muitos de nós continuamos anos a fio sentindo temores injustificáveis por tudo aquilo que reprimimos e para evitar que pensamentos, recordações ou impulsos cheguem ao consciente. O medo indefinido provém da repressão de impulsos considerados inaceitáveis que existem dentro de nós, da ausência de contrição de nossas faltas, da não admissão dos nossos erros, descompensando nosso corpo energeticamente com o peso dos fardos do temor e do pânico. Nossa, que bonito, né? Que bonito, né, cara? E que, tipo assim, ele vai fazendo uma construção é, do uma construção do que acontece conosco mesmo, né? Se a gente for analisar quantos de nós não temos esses tiques, e tentamos de alguma maneira esconder a nossa verdade mesmo, esconder de nós mesmos, o que é pior. Tipo, então, quando a gente reprime qualquer emoção, qualquer energia dentro de nós, isso tende a não nos fazer bem, né? E de alguma maneira vai também nos conectando com o externo, né? Tem uma hora que ele fala aqui, porém agora eu não anotei, então não me recordo. Mas de alguma maneira a gente vai, à medida que a gente também não vai se conscientizando de quem nós somos, a vida tenta, de forma externa, trazer para nós situações e pessoas também que tentem nos acordar, né? Que tentem nos conscientizar. Então, às vezes, nós nos deparamos com algumas pessoas e tu olha assim e tu fala, o que esse ser humano está fazendo na minha vida, velho? Mas ele é um espelho, de alguma maneira, ele é para nos iluminar, para que a gente veja alguma coisa, apenas uma reverberação
às vezes de alguma coisa que a gente está negando e às vezes de coisas boas que nós estamos negando a nós mesmos e a vida de alguma maneira nos apresenta situações e pessoas para que a gente possa se conectar interiormente, né? Isso é uma coisa linda e que às vezes a gente não olha com bons olhos, né? Né, Dani, e perceber, né, o quanto de sofrimento existe nessa alma que precisa dos tiques nervosos, né? Olha só a compensação que o corpo físico faz para se livrar de algo que é tão doloroso que prefere que o estímulo físico realmente vá compensando esse descompensação emocional, né, espiritual ali. Então é perceber, é um ser em profunda dor, né, em profunda não aceitação de quem é, né, Dani? E eu acho que ultimamente uma das grandes lições assim que eu tenho tido na minha vida é a aceitação, sabe? Aceitação da vida, aceitação das coisas como elas são. E a gente já comentou sobre isso, né? Isso daqui não significa conformismo, mas significa que aquilo que eu estou vivendo nesse momento é o necessário, mas que eu posso sim criar meios e condições de mudar isso, mas aceitar, né? Eu só consigo vivenciar o meu dia a dia quando eu aceito a minha realidade, quando eu me aceito como sou, imperfeito como sou, quando aceito o outro como é. E eu acho que essa também é uma das chaves desse medo, porque ao aceitar a realidade, ao aceitar que eu sou imperfeito e aceitar que o mundo também é imperfeito, e dar direito ao mundo de ser imperfeito também, é que a gente vai lidando mais com o real, sabe? E a gente vai percebendo que a maioria das coisas e das pessoas são idealizadas, né? E que o real mesmo, ele é imperfeito. Afinal de contas, né, Dani, a gente está em um mundo de provas e expiações. Então, veja bem, como querer que eu seja um espírito completamente perfeito, como quero eu que, né, as outras pessoas ou o mundo seja perfeito? Não tem como, né? E e eu acho que também é entender assim, Deus ele quer a nossa melhoria, sabe? E ele sabe dos nossos erros, sabe dos nossos equívocos e sabe das nossas imperfeições. Hoje eu comecei a ler um livro, chama Sob as Mãos da Misericórdia, pelo Espírito Lúcio. Aí comecei as primeiras paginazinhas, então é muito bonito porque ele vai falando ali das histórias dos mártires, né? Ali do início do cristianismo primitivo, da série de mortes que aconteceram ali nas grandes arenas, né, dos gladiadores ali na época de Roma. Então ele vem contando tudo isso. E aí vem contando que Jesus recebeu esses mártires, né, cada um pelo nome, mas olha que gesto grandioso de Deus e que misericórdia perfeita de Deus, que não fez isso só com os mártires, né? Mas também com os pecadores, mas também com os doentes, que ele diz doentes, né? Então ele fala assim, né? Primeiro ele foi aos mártires, e olha que beleza, né? Também foi aos pecadores. Dirigiu-se ao grupo dos gladiadores, os piores e os mais duros espíritos que tinham aceitado partir com a caravana dos refugiados no bem naquele dia de martírio em Roma, e aproximando-se de um dos mais horríveis espíritos que ali se mantinha isolado dos demais, como nos velhos tempos da Palestina, junto aos miseráveis e ignorantes, colocou docemente sua mão sobre a fronte da entidade apavorada, dizendo: A bênção que te ofereço, meu irmão amado, é a mesma que oferecerás a todos os teus irmãos de caminhada em meu nome, e é a mesma que ofereço neste momento a cada um de vós, disse erguendo a voz, para que todos entendessem que era para cada um deles que Jesus também falava. Então, Jesus é misericórdia, né? Então, da mesma oportunidade lhe dada aos mártires, aos gladiadores, que foram, né, ali naquele momento, os piores algozes ali, daqueles próprios mártires, né? Então, é entender que Deus não espera de nós perfeição, para que a gente coopere na obra do bem, para que a gente faça o nosso melhor, a gente não precisa ser perfeito, mas precisa estar em vias de se esforçando para ser melhor, né? Aí ele fala aqui, Dani, e só mais uma passagem que eu achei tão bonito: todo caminhar é feito de esforço e suor, para que ao final se atinja uma única alegria, a da chegada ao destino pretendido.
Não imagineis, com base nos erros do passado, que para vosso futuro não existam esperanças. Não vos esqueçais nunca de que as mais fecundas e produtivas árvores são aquelas que deitaram suas raízes nas substâncias pútridas e mal cheirosas, no lixo que, transformado, se torna adubo para a frutificação doce e abundante. O passado é o vosso adubo, mas é o futuro que vos aguarda dos frutos doces e numerosos do bem que produzireis sem exceção. Olha que coisa mais bonita, né? Então, é bem isso, que a gente se fixe muito nisso, de que tá tudo bem ser imperfeito, de que tá tudo bem errar, né? E de que a gente se comprometa mesmo em ser melhor, né? Mas, sobretudo, se aceitar, né, Dani? Sob pena da gente ficar vivenciando no corpo físico, né? Fora no corpo espiritual, atraindo companhias espirituais compatíveis com esse medo, que vão ainda mais exacerbando, né? Essa sensação de vazio, de medo mesmo, né? No indivíduo. Então, assim, que a gente se aceite como é difícil, né? Mas é bonito, porque a partir disso, né? A partir disso que ele fala ali que vai ser adubo para coisas melhores, né? Desse lixo que a gente considera que é lixo, que é a nossa parte menos bonita, isso pode ser adubo, né? Tem mais algo a comentar? É verdade. E tem essa certeza, né, Tássia, de que Deus é misericórdia e amor. Sempre, sempre. Eu fico pensando que às vezes a gente vai se petrificando também nos nossos erros e nas nossas falhas. Isso é muito comum, em reuniões mediúnicas. Às vezes a gente faz atendimento a espíritos que pensam que para eles não existe mais oportunidade. Então, eu acho que o nosso intuito aqui no canal Metanoia é também falar de esperança, né? É falar que existem coisas boas por vir, que existe coisas melhores para a gente viver, que existe alegria, que existe esperança, bondade, que existe coisas maravilhosas ainda que nós podemos viver, que nós somos filhos profundamente amados por Deus. Eu acho que a gente não pode se desprender nunca dessa verdade, porque é isso que vai nos auxiliar nos nossos processos de reconhecimento daquilo que nós somos e de transformação daquilo que nós precisamos transformar. Eu acho que a gente não pode se desprender dessa realidade nunca. Nós somos profundamente amados. Nós somos profundamente amparados, porque o tempo todo, embora a gente não veja, existe, como dizia Paulo, uma nuvem de testemunhas próximas a nós. E eu tenho certeza que dentre elas, muitos espíritos que nos amam, que nos querem bem, que querem nos ver melhores, que querem nos ver crescendo, evoluindo, nos aprimorando, e que às vezes depositam as mais nobres confianças em nós, em confiança em nós também, né? Então, assim, eu acho que fica para hoje isso. Nós temos medos, nós temos os nossos receios, nós temos as nossas dificuldades, mas nós temos também muito amparo, nós temos muito amor, nós temos uma profunda misericórdia que trabalha a nosso favor e que as energias do bem, do amor, nos envolvam sempre, né, Tássia? Acho que é isso. É. E, e é entender, né, Dário, que se a gente for esperar ser perfeito para começar a fazer algo no bem, a gente vai terminar essa encarnação e outras tantas, né? Muitas e muitas aí pela frente sem galgar passos, né? Então Deus não espera mesmo a perfeição, espera a nossa boa vontade. E aí ele vem dizer, né, para esses gladiadores e para nós, por que não? Que somos esses espíritos mesmo imperfeitos, em processo de caminhada. Venho vos dizer o quanto meu Pai precisa de cada um de vós e vos pedir a ajuda para a obra tão carente de trabalhadores. Então, que misericórdia desse Pai, que de fato espera a nossa melhoria, assim, profunda, né, Dani? Essa melhoria sincera e que fica feliz com isso, pelo menos com a nossa tentativa de ser melhor e com o reconhecimento das nossas imperfeições, que não tem como eu mudar o mundo, mudar a mim mesma sem me reconhecer imperfeito. Então, não tenhamos esse medo de não sermos aceitos, de não sermos amados por aquilo que somos, né? Às vezes as companhias não são as melhores, e aí eventualmente teremos que mudar de companhia, mas que a gente permita que o melhor da nossa alma, que isso de mais bonito venha à tona e seja verdadeiro, né? Que a gente de fato se permita aprofundar nas relações, mesmo sendo desafiador também, né? E se aprofundar no nosso autoconhecimento, por mais que seja dolorido também. Então é isso. Gente, um beijo, boa semana e até semana que vem, né, Dani?
Deus abençoe.